Bom dia, minha criança. Estamos iniciando mais um dia de aula. Espero que vocês tenham gostado bastante da atividade de português, a nossa leitura de regras, certo? Com a amarelinha. E os que não conseguiram fazer a amarelinha, que tenham também se divertindo, certo? Vendo os colegas fazendo a amarelinha, certo? Então, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de história, certo? E qual é a parte que nós estamos de história? Estamos nas grandes navegações, não é verdade? E como os portugueses começaram a descobrir novos caminhos marítimos, não é verdade? Quanto tempo eles levaram? Vimos que não foi de um ano para outro, foram muitos anos que eles foram desbravando o oceano, foram contornando o continente africano até chegar na cidade da Índia, não é verdade? A cidade de Calicut, na Índia. Então nós vimos que foi bastante tempo, não é verdade? Até quando Bartolomeu Dias chegou, certo? Ao sul do continente africano e depois que aí dali foram desenvolvendo novas rotas. Então, hoje nós vamos dar continuidade. E qual é a página que nós vamos dar continuidade? Nós vamos para a página 290, certo? Então, pegue o seu livro e abra o livro na página 290, certo? Agora que você abriu o livro na página 290, vamos para a parte do Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado de Tordesilhas. Vamos lá, acompanhe comigo a leitura, certo? A descoberta de novas terras do outro lado do Atlântico e a procura de um caminho pelo mar até as Índias levaram portugueses e espanhóis a uma disputa crescente nas navegações. Então, quando começaram a se descobrir, certo, as terras da América, e também como os portugueses começaram a descobrir novos caminhos marítimos, então começou a ter uma tensão, certo? Entre a Espanha e Portugal. Começaram a brigar um pouquinho, certo? Tiveram umas discussões, aquela coisa, mas não foi guerra. Mas eles queriam ter um domínio, certo? Um outro queria mandar mais que o outro, certo? Então, vamos dar continuidade à leitura para descobrirmos o que aconteceu com essa tensão entre eles, entre essa confusão entre Portugal e Espanha. Para evitar que essa disputa se tornasse mais grave, em 1494 foi assinado um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que dividiu os territórios já descobertos e os ainda por descobrir entre Portugal e Espanha. Então, com a assinatura do tratado, o mundo ficou como dividido, certo? Entre Portugal e Espanha. E uma curiosidade. É chamado de Tratado de Tordesilhas, certo? Porque ele foi assinado na cidade de Tordesilhas. Por isso que leva esse nome. E o que é que esse tratado definia? Ele definia que as terras que ainda estavam por ser descobertas, certo? E as terras que já eram descobertas iam ser divididas entre Portugal e Espanha, certo? Então, aqui nós temos, certo, o mapa como ficava a situação depois do Tratado de Tordesilhas. Aqui primeiro nós temos, certo? Portugal em verde e depois nós temos Espanha em laranja, certo? Então, com essa divisão, vemos que onde tiver laranja pertencia à Espanha, certo? E onde for verde pertencia a Portugal. E essa linha aqui é chamado a linha de Tordesilhas, certo? Que era onde a linha passava dividindo o mundo entre Portugal e Espanha, certo? Mas vamos agora dar continuidade à leitura para a gente ver melhor como ficou esta divisão, certo? Para você entender melhor como a Espanha ficou com este lado e Portugal ficou com este outro lado, certo? Então, o tratado estabelecia, na página 281, certo? 291, certo? Então, vamos lá. O tratado estabelecia uma linha imaginária que dividia as descobertas feitas pelos dois países. As terras que ficavam a leste, ou seja, à direita, certo?
desse meridiano pertenciam a Portugal, certo? E as que ficavam a oeste, à esquerda, pertenciam à Espanha. Lembrando que se eu fazendo aqui meu lado direito e meu lado esquerdo, mas aí na sua casa, certo? A orientação do seu celular ou da televisão pode ser que dê diferente os lados, certo? Então não vá pensar que o professor está enganado com a direita e a esquerda. Então, dando continuidade. Então, essa linha imaginária dividia, certo? Passava bem assim e dividia a metade do mundo para a Espanha e a metade do mundo para Portugal. Sendo que, certo, a leste ficaria para Portugal, certo? Da Tratado de Tordesilhas. Então, inicialmente, apenas essa parte do Brasil pertencia a Portugal, certo? E todo o resto pertencia à Espanha, inclusive todo o resto da América. E todo o continente africano pertencia a Portugal, certo? Então, leste pertencia a Portugal e oeste pertencia à Espanha, certo? Então, se alguém um dia perguntar a você o que é que o Tratado de Tordesilhas definiu, você vai dizer que as terras, então, que foram descobertas e que ainda estavam por ser descobertas, eram divididas entre Portugal e Espanha a partir da linha de Tordesilhas, certo? Então, se alguém perguntar, você pode responder isso, que sua pergunta vai estar 100% correta, certo? Então, vamos lá dar continuidade. O Tratado de Tordesilhas pretendia acabar com os conflitos entre duas potências marítimas da época. No entanto, outros países que não foram chamados para participar da partilha ignoraram o tratado e invadiram várias vezes os territórios portugueses e espanhóis na América. Então, o Tratado de Tordesilhas pretendia colocar paz, certo, entre Portugal e Espanha, que eram as potências marítimas, que eram os países que tinham muitos barcos para descobrir novos caminhos marítimos, eram os países que estavam se enriquecendo, certo, os países que estavam ficando fortes. Então, era para haver paz entre eles, certo? Mas aí os outros países disseram, como assim só Portugal e Espanha têm direito? Eu também quero ter direito às novas terras. Aí começou outra briga, certo? E então, esses países que não entraram no Acordo de Tordesilhas, no Tratado de Tordesilhas, por muitas vezes invadiram os territórios, certos, espanhóis e portugueses aqui na América. Por exemplo, o Brasil foi diversas vezes invadido por holandeses, certo? E por outros países. Então, por conta justamente disso, que eles não aceitavam esse tratado. Diziam que eles também tinham direito a descobrir as terras, e não somente Portugal e Espanha. Então, o Tratado de Tordesilhas só olhava o lado de Portugal e Espanha e esquecia do resto do mundo, certo? Então, essa foi a nossa aula de Tratados de Tordesilhas, certo? Se você ficou com dúvida, você me pergunte, mande um áudio, uma ligação, certo? E me pergunte, tire qual é a sua dúvida, mas não fique com a dúvida. Agora vamos para a curiosidade, certo? Aqui no cachorrinho. O nome do continente onde fica o Brasil, América, foi uma homenagem a outro navegador das grandes navegações, Américo Vespúcio. Então, hoje o continente americano tem esse nome em homenagem a esse grande navegador, Américo Vespúcio. Então, como ele era um grande navegador, resolveram homenageá-lo, certo? Dando o nome do continente, do novo continente, de América, certo? Então, que seria mais ou menos Terra de Américo. Então, deram como América. É uma homenagem tanto, na verdade, tem todo um continente em homenagem ao seu nome. Então, essa foi a nossa aula de história de hoje, certo? Sobre o Tratado de Tordesilhas. Se você ficou com dúvida, como eu já disse, certo? Você me manda um áudio, ligações, certo? E me pergunta. Aí agora vocês vão fazer, certo? A atividade da página 291 e a atividade, certo? Que vai até a questão 7 na página 292, certo? Então, até a nossa próxima aula, certo?